A gente planejou um mês inteiro pra vir num dia que não tem chuva. Tá chovendo. Não, e a nuvem tá só em cima de nós, porque se mostrar ali, olha só. Vou mostrar, peraí. Cadê? Já tem sol. Tem que focar lá atrás, eu acho. Aí. Em cima ali já tem sol, a nuvem tá em cima da gente. Ai, gente. Mas tudo bem, vai passar. Então, gente, sabe aquela chuva que ia ser passageira? Aumentou pra caramba. A gente entrou aqui numa mini buraco embaixo de uma pedra. E aqui tá o Zé Peri. A gente não se preparou pra chuva. A gente se preparou pra ter chuva quando já estivesse dentro da barraca. Não antes de ter a barraca montada. A gente tá todo atrasado hoje, né? É. E aí, raça, bom dia, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Felipe. Eu sou a Carol. Esse aqui é o esse daqui é o Peri. Peri. Hoje a gente veio visitar Bad Ragaz. Ela fica na Suíça, é uma cidade no cantão de St. Gallen. E ela é famosa pelas águas termais e tem propriedades medicinais. E ela fica mais ou menos uma hora e meia da cidade de Zurique, de trem. Essa cidade agora ela é conhecida pelas águas termais, né? Só que nem sempre foi assim. Antes eles eram um vilarejo agrícola e toda a região pertencia a um monastério que tem aqui próximo, que ele é datado do século 8, se não me engano. E essa cidade, no passado, ela teve uma certa importância porque ela fazia parte também da rota que levava do norte da Itália até o sul da Alemanha. E o que aconteceu depois de algum tempo, isso lá no passado, foi que a abadia que cuidava o monastério, eles tiveram muitas dívidas e acabaram entregando toda essa terra que eles tinham posse para o cantão de St.
St. Gallen. Então, só a partir disso que eles começaram a explorar de fato a parte das águas minerais, das águas termais e tudo mais. Um cantão aqui é como se fosse um estado. Aqui na Suíça eles chamam seria o equivalente a um estado. estados de cantão. Aí, Rafael, quem acha que só no Brasil tem Kombi, tem uma aqui, Westfalia, sei lá, irada, hein? Tem uma gruta pra lá, algo assim, sei lá, uma represa. Ali tem algo. Não consegues olhar lá? Não consegues ver? Só que esse termal tem que ser quente, né? Oi? Esse termal tem que ser quente, né? Sim, tem 36,5 graus a água. De onde vem isso então? Vem de 200 metros de profundidade nas pedras onde a gente vai. Até o povo suíço derrete por esse cachorro, não tem jeito. Todo mundo quer dar um carinhozinho, não tem jeito. A gente chegou aqui e descobrimos que cachorros não são permitidos. Então, a Carol foi lá. Ela vai fazer a visita rapidinho, tentar ir o mais rápido possível. E depois eu vou lá. Enquanto isso, a gente fica aqui de castigo e o Peri tá tentando ver se acha a Carol. E aí, deu pra ver muita coisa? Deu pra ver muita coisa? Foi legal, é bem fresquinho lá, deve estar uns 7 graus mais baixo que aqui. E é bem escuro, assim, e bastante barulho de água, é gostoso. Mas foi até o final ou não? Não, né? eu fui até um túnel que tinha lá, levei 10 minutos e como o trem é em meia hora, o ônibus é em meia hora, Tá. eu acho que dá pra tu ir também e até com mais calma do que eu fui. Tá, vou lá. Aqui tá a maldita catraca. Agora como é que eu faço isso? Escanear. Estamos liberados, bora lá. Eu não sei se o áudio vai pegar muito bem aqui, mas então aqui essa é a origem da água termal que banha toda a cidade de Bad Ragaz. E esse lugar aqui foi descoberto, foi encontrado por 2 caçadores no ano de 1240 mais ou menos. E naquele período, quando o pessoal vinha aqui para poder se tratar, as pessoas que estavam doentes, elas precisavam vir até aqui para poder tomar banho nas águas termais e tentar ter acesso às propriedades medicinais delas. E para isso era preciso descer escalando essas montanhas aqui, esses morros. E para quem não conseguia escalar ou estava doente demais, tinha a opção de descer por uma corda num cesto, mas para isso as pessoas tinham que vir com os olhos vendados, porque caso contrário elas podiam ficar com medo e acabar acontecendo algum desastre. Bom, antigamente era muito mais difícil de vir aqui, mas provavelmente era de graça.
Hoje é muito mais fácil de chegar, ter acesso à água, porque tem um monte de spa aqui, já que a cidade se tornou famosa por isso. Então hoje é muito mais fácil e muito mais caro. Diz aí o que vocês acham. Vocês escolheriam pagar caro, ser fácil, ou descer num cesto vendado? E aí, se tu tivesse que escolher hoje, tu desceria num cesto vendada ou pagaria caro pra ir no spa? Não sou muito fã de pagar caro, então acho que eu ia vendada. Deve ser uma aventura única na vida, não é? Eu acho que eu também iria vendada. E vendado tu não vai ver nem nada, não vai sofrer, tudo certo. Eu ia tentar dar uma espiadinha pra ver a altura. Eu acho que eu não ia querer ver, não. Então, raça, depois que a gente saiu da Garganta Tâmina, a gente pegou o trem para ir para nossa próxima parada. O plano agora é fazer a trilha dos 5 lagos, no Monte Pisol, e acampar em um dos primeiros lagos lá, para no dia seguinte a gente continuar a trilha. Nervoso porque a gente vai pegar o último teleférico que tem pra subir e se perder ele só tem amanhã 8h30 da manhã. Agora são umas 3 e pouco da tarde. Vamos ter que correr. Vamos ter que correr e o nosso trem ainda atrasou. E aí agora a gente, em vez de ter 5 minutos pra pegar o ônibus na próxima estação, a gente só vai ter 2. E são 3 minutos de caminhada até o ônibus. Então a gente vai correr. Tá fresquinho aqui, né? Deu uma esfriada. Não passa frio. A gente vai ter que andar até esse Baixal Z para poder chegar no nosso destino. Estamos a 1.865 metros. Fechado. Ah, esse é o teleférico que a gente deveria ter pego, mas não deu tempo. Vamos embora. Bora andar? Então tá, a gente vai ter que subir aqui, parece, vir pra cá e lá em cima, foca, e andar. É, isso aí. Bora. Raça. Andamos 10 minutos. Já pensei em desistir 5 vezes, pelo menos. Mas não tem jeito. Tudo certo aí? Tá aguentando, Carol? Mais um pit stop. Acabamos de parar. Aqui é da onde a gente veio. A gente veio lá de baixo, daquela casinha mais pra baixo. Aqui tá o Peri pegando novos cheirinhos. De cocô de cavalo? Provavelmente. De vaca, aliás. De vaca, né? Ai, ai. Foram uns 15 minutos de caminhada, faltou 1 hora. Essa é a nossa direção. Nessa montanha aqui, a gente atravessar aqui e talvez depois disso a gente vê um lago. Não sei se vocês conseguem ver que tem um rio pra direita. A direita desse rio é Liechtenstein, um paísinho pequenininho. E a esquerda do rio é a Suíça. E logo depois do morro, onde é Liechtenstein, é a Áustria. Isso, porque é tão pequeno que, tipo, tem um morro e acabou. Daí do lado de lá já é a Áustria. Só não sei exatamente qual morro aqui.
um mês inteiro pra vir num dia que não tem chuva. Tá chovendo. Não, e a nuvem tá só em cima de nós, porque se mostrar ali, olha só. Vou mostrar, peraí. Cadê? Já tem sol. Tem que focar lá atrás, eu acho. Aí. E ali em cima ali já tem sol, a nuvem tá em cima da gente. Ai, gente. Mas tudo bem, vai passar. Vamos lá. A gente já botou uma capinha na mochila pra ajudar a proteger. Mas essa chuva, do jeito que tá, acho que não olha nada, não. Tomara que abra de noite pra tentar ver um pouco as estrelas. Então, gente, sabe aquela chuva que ia ser passageira? Aumentou pra caramba. A gente entrou aqui numa mini buraco embaixo de uma pedra. Estamos tentando fugir um pouco da chuva, tá difícil, raça. Mas acho que daqui uma hora já vai ter passado. Deixa eu ver. Aqui tá a chuva e aqui tá o Zé Peri. A gente não se preparou pra chuva. A gente se preparou pra ter chuva quando já estivesse dentro da barraca, não antes de ter a barraca montada. A gente tá todo atrasado hoje, né? Deu tudo meio errado. Mas vai dar bom. Só falta parar a chuva. Pelo menos a gente tem muda de roupa guardada na mochila e as mochilas estão meio protegidas. Vai dar boa, vai dar boa. Qualquer coisa a gente fala com vocês de novo. Se tudo der errado, dá pra voltar ainda, não é tão longe. Essa aqui era a nossa toca. A gente ficou se protegendo. Já tá abrindo o céu de novo. Ó, a gente falou que ia ser rápido, mas foi mais devagar do que a gente pensou. Aqui tá a nossa encharcada se protegendo com a jaqueta. O Pereira tá todo encharcado, mas é estado natural dele. E daqui a gente consegue ver toda a chuva que passou pela gente, ó. Tudo tá cinzinha. O pessoal lá embaixo deve estar tomando uma molha agora. Ai, ai. Tá até difícil de focar. Focou lá embaixo. Todo esse cinza aqui é chuva. E lá pra baixo fica a cidade, mas não vai dar pra ver. Daqui a pouco passa e fica bonito de novo. Vamos continuar andando que ficou frio, raça. Bora, bora. Bom, a gente tá quase chegando no primeiro lago. Só que a gente tem que decidir como que a gente vai fazer. O primeiro lago, ele tem o sol da manhã, então de manhã cedo bate sol, o que é bom para secar as coisas. Mas tem a iluminação da cidade lá de baixo, que é legal, mas pode atrapalhar a visão do céu. Ou a gente pode continuar pro próximo lago, e lá não vai ter o sol da manhã. É um pouco mais longe. Só que se tiver estrela a gente vai conseguir ver melhor. E olha quem que já tomou banho no lago. O que tu acha? Eu acho que vale a pena que seja no lago, porque aqui tá cheio de vaca e elas têm um sininho e ficam fazendo barulho da noite. É pra dormir com barulho de sino a noite inteira. Vamos olhar a placa e ver o quão longe é, e daí a gente decide. Então, raça. Pensa no perrengue que a gente passou. Meu Deus. Aquela chuva que era pouquinha, virou muita chuva, cara. A gente tá todo mundo sequinho, a gente já secou o Peri, trocamos de roupa, secamos o Peri o máximo que deu. Ele tá deitado aqui em cima do colchão inflável da Carol. Então ele tá bem quentinho já, ó, deitadinho aqui, ó, em cima da... A gente fez uma caminha com a mochila virada ao contrário e ele tá em cima do colchãozinho inflável e da toalhinha.
E ele tá bem confortável. Já tá dormindo. Mas foi difícil, a gente pegou uma tempestade de relâmpago. Os para-raios eram a barraca e o medo. O que a gente fez foi montar a barraca o mais rápido possível, do jeito que dava. Ficamos dentro dela enquanto a chuva parava. Agora parou e deu para arrumar tudo. A gente achou um lugar melhor para deixar a barraca. Ela não tá muito reta, mas tá reta o suficiente. Então, assim, estamos sem coragem de cozinhar alguma coisa na rua. Provavelmente vamos começar um pãozinho mesmo. Elas estão muito curiosas com o Peri. Agora ele não tá preocupado, pelo menos, com elas. Mas ele tá na coleira pra garantir que ele não vai pra lá. A gente não sabe muito bem qual vai ser a reação delas. Porque elas ficam encarando mesmo. E olha quantos que tem aqui pertinho. Ali tem mais um grupinho. Aí, acho que lá embaixo tem mais também, mas não dá pra ver aqui direito. Estão lá embaixo. Lá era o lago, ó, que a gente passou ontem. Descabelado. Muito bom. Então, raça, conseguimos arrumar tudo aqui, tudo certinho, já tiramos tudo. Agora a gente vai começar o caminho de volta, porque a trilha dos 5 lagos virou a trilha de um lago. A gente tá com as roupas todas molhadas por causa da chuva de ontem, então não tem condição de continuar subindo, então a gente vai descer e ir embora. E dá uma força pra gente, se vocês gostaram do que viram, ou se não gostaram e esperam melhoras, se inscreve, deixa um like aí, vamos bater a nossa micrometa, que vai ser quantos a micrometa? 100. Não, é muito, tem que ser uns 10. Nossa meta de likes vai ser 10. Se a gente bater 10 likes, a gente já vai ficar muito feliz. Mas então tá. Valeu, gente, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima semana.